O Brasil registrou em um único dia nesta semana 1.264 mortes confirmadas pela Covid-19. Essa é a maior marca desde 29 de junho do ano passado, quando foram computadas 1.318 vítimas. Outro dado preocupante é que os não vacinados são responsáveis por mais de 80% das mortes por Covid-19 no país. E hoje nós temos um total de mais de 630 mil mortes pela Covid-19 oficialmente registrados. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Lúcia Souto, médica sanitarista, mestre em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Saúde. Boa noite, professora Lúcia Souto. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer também estar aqui com vocês nesse finalzinho de tarde. Maravilha, o prazer é tudo nosso. Doutora Lúcia, eu queria que a senhora falasse para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual é hoje o real cenário da pandemia no Brasil? Olha, a Omicron, ela realmente se espalhou, desde que apareceu, é uma constatação de que ela tem uma transmissibilidade gigantesca, ela tem uma transmissibilidade que tomou conta do país. O que está acontecendo hoje? Nós temos um número de casos muito grande, estamos com dificuldades, inclusive, de fazer uma análise mais assim, sensível do que de fato está ocorrendo, por conta da dificuldade de testagens, que o Brasil não testa de uma maneira ampla como deveria estar testando, para a gente ter condições de acompanhar de uma maneira bem mais consistente o que está ocorrendo. Isso de um lado. E de outro lado, o apagão dos dados do Ministério da Saúde, que está prejudicando muitos trabalhos de pesquisa sobre a trajetória da pandemia no Brasil. Dito isso, que é muito sério, porque é uma das coisas assim mais graves, é a gente ter um apagão do ponto de vista de ser um projeto estrutural desse governo. Isso está cada vez mais claro, né? Também uma gestão da pandemia é uma sabotagem contínua do governo, né? Então, apesar de tudo isso, o que nós estamos vendo? O Brasil está seguindo uma trajetória de uma ampla adesão da população à vacinação, o que é uma vitória, diante de um governo que o tempo inteiro tentou sabotar todas as medidas de proteção da sociedade brasileira para enfrentar essa que é a maior calamidade da história do Brasil e do mundo, porque nós estamos enfrentando uma situação gravíssima de saúde pública, né? Então, a população foi maciçamente vacinar. Nós estamos tendo casos graves e muitos pontos críticos hoje da pandemia. Nós temos 8 estados do Distrito Federal num alerta máximo com relação a isso, dada a ocupação de leitos, coisa que nós não víamos desde o ano passado, né? Ocupação de leitos de UTI com pacientes graves. Como você mencionou na apresentação da sua fala, né, 80% dessas pessoas com situação de casos graves da Covid são pessoas não vacinadas. Então, é realmente uma situação que muitos estão se arrependendo agora, alguns se arrependem na própria UTI, né? Por que eu não me vacinei antes? Porque a gente tem também, ao lado de uma disseminação grande da doença no Brasil, mas também os vacinados estão protegidos contra as formas graves, isso é muito bom, isso é uma coisa alvissareira. Então, é uma situação ainda de cautela. O que nós precisamos fazer? Aumentar a vacinação, porque ainda há muitos suscetíveis no Brasil e essa pandemia dos casos graves é uma pandemia dos não vacinados, isso é o que está ocorrendo nesse grupo de pessoas. Então é importante a gente ampliar esse processo de vacinação, estender essa vacinação para as crianças,
porque mais uma vez o governo tentou sabotar a vacinação das crianças no Brasil, que é uma barbaridade, porque todos os estudos, toda a experiência mundial, todos os centros, tipo o Visa do mundo inteiro, como o CDC nos Estados Unidos, o equivalente na Europa, todos sabemos que as vacinas são eficazes, seguras e também o são para as crianças. Então, essa é uma medida que a gente tem que aprofundar, principalmente para esse público infantil, digamos assim. A segunda questão é o uso de mecanismos de proteção individual e coletiva. Por exemplo, o uso de máscara, especialmente a N95, quando você está, quer dizer, evitar aglomeração, não é o momento de baixar a guarda ainda. Nós vamos superar essa pandemia, apesar do governo. Apesar da sabotagem do governo, nós vamos superar essa pandemia no Brasil e vamos controlá-la. Agora, para isso, é importante a gente contar, primeiro, com essa consciência sanitária enorme que a população brasileira está demonstrando, quando adere maciçamente à vacinação, sem campanha do governo, sem incentivo nenhum do governo. E segundo, a gente continuar usando máscaras, usando, por exemplo, passaporte de vacina. É algo importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de construção do bem comum. O bem comum é aquilo que é melhor para todos nós. Então, nesse momento, quando é evidente, as evidências científicas do impacto positivo da vacinação é muito claro, né? Então, claro que o passaporte da vacina ele é necessário. Municípios estão fazendo isso, estados estão fazendo isso, porque isso significa o seguinte: se um indivíduo não quer vacinar, ele tudo bem, tem o seu, pode não vacinar, mas ele não tem o direito de contaminar outras pessoas. Então, esse passaporte da vacina ele é importante porque, neste caso da Ômicron, a vacina está protegendo contra os casos graves. Então, a situação da pandemia no Brasil é um momento de não baixar a guarda, temos esses cuidados, ampliar a vacinação, uso de máscaras, não aglomerações, quer dizer, todas essas estratégias que temos o tempo inteiro apontado como estratégias fundamentais, precisam ser continuadamente aplicadas e praticadas por toda a sociedade. Então, é isso que estamos vivendo, né? Vamos superar isso e acho que vamos realmente, talvez meados do mês que vem, a gente começar a perceber uma diminuição que já estamos percebendo em alguns estados, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a gente percebe já uma diminuição das internações de casos graves em UTI, mas tudo isso está exigindo uma responsabilidade muito grande das autoridades sanitárias estaduais e municipais, que estão tendo que compensar a sabotagem do governo federal e, simultaneamente, a consciência de cada cidadã e cidadão desse país de proteger a sua vida, da sua família, da sua comunidade, porque a questão da pandemia, ela trouxe uma lição para todos nós. Não há saídas individuais. Quer dizer, ela expôs, primeiro, que precisamos enfrentar situações críticas, como a questão da desigualdade da distribuição de vacinas no mundo. Isso é uma situação absolutamente crítica. A OMS agora retoma essa agenda, dizendo que é importante a gente estar fazendo uma distribuição equânime. Eu acho que o Brasil deixou de aderir lá atrás, no ano passado, à proposta da Índia e dos países chamados emergentes para a quebra das patentes. Isso é fundamental. O Brasil, através da autonomia que a Fundação Oswaldo Cruz conseguiu da fabricação de vacina 100% nacional, isso é uma conquista espetacular. O Butantan também está aí produzindo a Butanvac. Com isso, por exemplo, o Brasil poderá estar, como já disse a própria presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, a professora Nízia Trindade, poderá estar também se disponibilizando a entrar
nessa questão da geopolítica global, digamos assim, colocando e disponibilizando vacinas brasileiras. Quer dizer, nesse sentido de também contribuir para enfrentar essa desigualdade da distribuição das vacinas. Porque enquanto o mundo inteiro não estiver simultaneamente atingindo coberturas vacinais de 80%, que significa a possibilidade de controlar a pandemia, nós estaremos sujeitos à emergência de novas variantes. Quer dizer, tudo isso é um problema muito grave de saúde pública. Então, nós temos que dar conta da nossa agenda nacional, que não é fácil. Não é fácil, um governo como esse está sendo uma coisa inacreditável, a sabotagem do governo cotidiana e, simultaneamente, mostrar como o Brasil tem uma potência enorme do seu povo que aderiu à vacinação, de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan, que estão aí assegurando para o presente e o futuro, porque essas pandemias vieram para ficar, com essa questão da crise climática, se a gente não mudar a rota do projeto de desenvolvimento que está em curso hoje, que privilegia meia dúzia de pessoas em detrimento da maioria da população, tratar a saúde como bem comum, como um direito universal de cidadania. Quer dizer, isso está ficando evidente no Brasil quando as pessoas começam a perceber a importância do nosso Sistema Universal de Saúde, o SUS, desfinanciado, muitas vezes debilitado, mas que mostrou o valor e a importância da saúde como bem comum e como direito universal, e não como mercadoria, como foi na Prevent Senior, onde as pessoas estavam lá só servindo quase que de cobaia para experimentos com o tal do kit Covid, né? Mas eu estou querendo chamar a atenção que há uma esperança no sentido do controle da pandemia a nível do Brasil e do mundo. Isso é um fato concreto. Agora, para isso ser atingido, nós precisamos saber, primeiro, que o momento é grave. Nós temos várias UTIs em situação crítica, com 98% de ocupação, no Distrito Federal, com 100% de ocupação. Então, isso é uma expressão da gravidade da situação. Então, não é momento para baixar a guarda, como eu disse. Então, temos que ter o cuidado, introduzir o passaporte da vacina, usar máscara, isso é uma coisa perfeitamente... Olha, o impacto das máscaras, especialmente essas PFF2, N95, é gigantesco, protege de fato, isso também está comprovado. Então, essas ações simples, mas muito efetivas, elas vão contribuir para a gente, lá um pouquinho lá na frente, tá, talvez controlando essa etapa aí da Ômicron no Brasil e realmente dar uma respirada, digamos assim. Com certeza. Né? Sabe que essa semana, enfim, há uns 10 dias, eu acho, eu estive numa exposição em São Paulo, que o senhor foi também, Cosmo Silva, e pela primeira vez, porque eu não saio muito e eu não moro na capital, né, doutora, eu tive que mostrar o passaporte vacinal. E eu fiquei tão alegre, porque é isso que a senhora falou, é uma segurança coletiva. E não custa nada, né, gente? Agora, doutora, além dessas medidas que cada um de nós, individualmente, podemos tomar, e como a senhora disse, não custa nada, eu queria saber a avaliação da senhora sobre a recente pesquisa que saiu na Nature, que o reforço da Pfizer, ainda nesse tema das vacinas, que o reforço da Pfizer após a Coronavac eleva a eficácia contra a Covid para 92,7% e em casos graves supera os 97%. O que esses números significam? Olha, são autoexplicáveis, né? Quer dizer, nós estamos aí com cada vez evidências mais consistentes e fortes, feita por todo esse trabalho gigantesco de pesquisa no mundo inteiro, mostrando, primeiro, que é um êxito você ter conseguido uma vacina num prazo tão curto diante de uma pandemia. Isso é uma comemoração que nós precisamos fazer de um progresso da ciência, da tecnologia a nível global. Precisamos, então, compreender que essa eficácia gigantesca das vacinas, o impacto disso
ele é de grande magnitude. Então, realmente, é algo a celebrar. Quer dizer, nós temos, e também a própria Butanvac, que já tem estudos que mostram a vacina do Butantan, quer dizer, a Fiocruz tendo autonomia, eu também estou querendo valorizar o papel que o nosso país está tendo. Isso é uma coisa realmente digna de enfatizarmos, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses estudos da Pfizer com essa proteção que ela confere é importantíssima, e nós temos também a evidência de que como isso está ocorrendo, né? Os não vacinados são os casos graves hoje, os casos que estão sendo, infelizmente, sendo conduzidos ao óbito, com esse tipo de postura que custa a vida das pessoas, né? Custa simplesmente isso, a vida das pessoas. Então, é um alerta. Eu acho que essa informação agrega um conhecimento importantíssimo de que a rota da vacina ela está sendo uma coisa estratégica para o controle da pandemia no mundo e no Brasil, e que vamos, assim, superar com esse tipo de avanço da ciência no mundo inteiro, superar e controlar essa pandemia. Doutora Lúcia Souto, a efetivação das vacinas que já estão comprovadas cientificamente e como dão resultados, é a mostra que talvez a gente saia da pandemia e entre em uma endemia ou não? Provavelmente é isso que irá ocorrer. E isso que irá ocorrer, e também com grande probabilidade, a cada ano teremos, como no caso da gripe, entendeu? Também nos vacinarmos novamente. Porque depois de um certo tempo, baixa, né, a proteção conferida pela vacina, e até mesmo, por exemplo, no caso da gripe, é sabido, né, que a cada ano ela é atualizada com a cepa da hora, digamos assim. Também isso poderá ser feito porque a plataforma que as vacinas estão sendo desenvolvidas perfeitamente possível essa adaptação à cepa que poderá estar sendo a cepa de interesse ou de preocupação naquele momento. É isso. Conversamos agora há pouco com a doutora Lúcia Souto. Muito obrigada pela participação. Doutora Lúcia Souto, médica sanitarista, mestre em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro da Saúde. Mestra e doutora. Souto? Souto. Não, estou dizendo mestra e doutora. Que trouxe aí mais informações para a gente desse momento que a gente está vivendo da pandemia, que, como a senhora disse, ainda inspira cuidados. Obrigada, boa noite, até uma próxima. Boa noite. Boa noite, até a próxima.